Lendo do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Madhya 20, o Senhor Chaitanya instrui Sanatana Goswami, verso 30. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita Shuni Jadi Pashandi Javana Seha Maha Vaishnavahaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Toma Mari Moharala Itamadikaratriye Bhalahaila Kahila Tumichu Tilana Paparaite. Tensionava matar-te hoje à noite mesmo e tirar-te todas as moedas. É muito bom que tenhas tomado a iniciativa de oferecê-las a mim. Só assim livrei-me de cometer tamanha atividade pecaminosa. Santusthai lanami mohara nablaiba punyalagi parvatatuma parakaridiba. Estou muito satisfeito com teu comportamento. Não aceitarei estas moedas de ouro, mas ajudar-te-ei a atravessar esta região montanhosa só para realizar uma atividade piedosa. Goshani kahike hadravya laibe mamari amara pranaraksha karadravya angikari. Sanatana Goswami replicou: se não aceitares estas moedas, outrem matar-me-á por causa delas. É melhor que me salves deste perigo aceitando as moedas. Tabebhuna goshanira sangechari paika dila ratriye vanapate parvata parakaila. Após fazer este acordo, o hoteleiro deu a Sanatana Goswami 4 guarda-costas para acompanhá-lo. Andando pelo caminho da floresta, noite adentro, ajudaram-no a fazer a travessia da região montanhosa. Tabe parahana goshani putilaishani janishe shadravya kichu atitomastane. Após atravessar as colinas, Sanatana Goswami disse a seu servo Ishana: acho que ainda tens alguma moeda de ouro. Ishana kaheka moharachi avashesha Goshani kahe moharalana jatatu midesha. Ishana replicou: ainda tenho uma moeda de ouro em minha posse. Então Sanatana Goswami disse: pega a moeda e volta para tua casa. Tari vidaya diya goshani chalilai kala hati karoniya chindakantha nirbhaya haila. Após separar-se de Ishana, Sanatana Goswami passou a viajar sozinho com um pote d'água em sua mão. Coberto com um mero lençol surrado, ele, assim, ficou livre de qualquer ansiedade. Chali chali goshani tabiaila hajipure sandia kalei vashila ekaudiana habitare. Caminhando sem parar, Sanatana Goswami chegou, enfim, a um local chamado Hajipura.
Naquela noite, ele se sentou dentro de um jardim. Sei Hadipurera Re Shrikanta Taranama Bhushanira Bhagini Pati Kariraja Kama. Em Hadipura havia um cavalheiro chamado Shrikanta, que por acaso era casado com a irmã de Sanatana Goswami. Ele trabalhava a serviço do governo. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya. Srimad Bhagavatam, canto 10º, capítulo 10º, verso 5. A libertação das árvores de Amalarjuna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Jadrichaya Chadevarshi. Jadrichaya Chadevarshi. Bhagavam Statra Kurava. Bhagavam Statra Kurava. Apashyam Narado Devo. Apashyam Narado Devo. Shibano Samudhyata. Shibano Samabudhyata. Jadrichaya Chadevarshi. Bhagavam Statra Kurava. Apashyam Narado Devo. Shibano Samabudhyata. Tradução, vamos repetir, por favor. Ó Maharaj Parikshit, ó Maharaj Parikshit, por alguma auspiciosa oportunidade, para os dois rapazes, casualmente, o grande santo Devarshi Narada, certa vez apareceu ali, vendo-os embriagados, com os olhos girando, ele pôde entender a situação deles, Significado dado por sua divina graça, Bhai Charanaravindan, Bhaktivedanta Swami Maharaj, Shila Prabhupada Ki Jaya. Está dito, Sadhu Sangha, Sarva Shastrikaya, Lavamata, Sadhu Sanghi, Sarva Siddhihaya. Shri Chaitanya Charitamrita 22:54. A qualquer lugar que Narada Muni vá, o momento em que ele ali aparece é tido como extremamente auspicioso. Também se diz, Brahmanda, Brahmite, Kona, Bhagyavan, Diva, Guru Krishna Prasad Pai, Bhaktilata Bidya. De acordo com seu karma, todas as entidades vivas vagueiam pelo universo inteiro. Algumas delas elevam-se aos sistemas planetários superiores e outras
descem aos sistemas planetários inferiores. Dentre muitos milhões de entidades vivas errantes, aquela que é muito afortunada recebe a oportunidade de, pela graça de Krishna, associar-se com um mestre espiritual genuíno. Pela misericórdia de Krishna e do mestre espiritual, essa pessoa recebe a semente da trepadeira do serviço devocional. Shri Chaitanya Charitamrita 19:151. Narada apareceu no jardim para dar aos dois filhos de Kuvera a semente do serviço devocional, muito embora eles estivessem embriagados. As pessoas santas sabem como conceder misericórdia às almas caídas. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udiraye. Shri Chaitanya Manubhishtam Vishtabhidham Jena Bhutale Swayam Rupakadatmahyam Dadati Swapadantikam. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute. Yadrichaya Chadevarshir Bhagavam Statra Korava Apashyam Narado Devo Shibano Samabudhyata. Oh Maharaja Parikshit, por alguma auspiciosa oportunidade para os dois rapazes, casualmente o grande santo Devarshi Narada certa vez apareceu ali. Vendo-os embriagados, com os olhos girando, ele pôde entender a situação deles. Esse verso é um verso muito cheio de significados, muito profundo. Porque, como nós sabemos, a gente aceita Krishna como a suprema personalidade de Deus e aceita tudo que Krishna fala como a verdade última, porque ele é a própria verdade absoluta manifestada, e Krishna fala isso. Krishna fala que não existe acaso, existe causa, existe causa. Nada acontece por acaso. Nada. Tolice pensar que cara na cara prakriti uchate. Tudo que está acontecendo tem um controle, tem uma causa. Ele é esse controlador supremo. Ele é a causa, sabe? A cara na cara de todas as causas. Então, tudo isso está acontecendo por um controle superior. Esse ímpeto de Narada Muni ter com esses dois beberrões, por trás disso estava o desejo de Krishna de fazer com que o mestre espiritual, porque Krishna se faz presente na forma do mestre espiritual, Krishna salva as almas condicionadas na forma do mestre espiritual. Então, Narada Muni, como mestre espiritual ideal e original, foi por trás do desejo de Krishna, Parambhavam Ajananto, Mamabhuta Maheshwara, que só os tolos não conseguem compreender, que tem sempre um desejo superior por trás, um controle superior por trás, que é Krishna. Vajananti Mambuddha. Os tolos não entendem isso e zombam de Deus, mas os devotos sabem que Krishna está controlando tudo e tudo acontece pela misericórdia dele
e sob o controle dele. Então, essa foi uma misericórdia de Krishna para com os dois filhos de Kuvera, se manifestando na forma de Narada Muni para salvá-los dessa condição equivocada e caótica. Assim como Srila Prabhupada, como um autêntico representante de Narada Muni, de Vyasadeva, pelo desejo de Krishna, chegou ao Ocidente para salvar esse monte de Nalakuvara e Manigrivas, Jagais e Madais. Esse monte de gente pecaminosa, afundada em ignorância e completamente inconsciente da obrigação da alma quando está na forma humana de vida. E o mestre espiritual chega para isso. E o mestre espiritual é muito hábil para direcionar, para treinar, para orientar todas as almas condicionadas de acordo com tempo, lugar e circunstância e de acordo com a capacitação de cada uma. Isso é muito interessante, é muito incrível, muito profundo isso. Muito profundo. Profundo porque o mestre espiritual vem para acabar. O Prabhupada falou aqui, de acordo com seu karma, todas as entidades vivas vagueiam pelo universo inteiro. Imagina como Krishna tem um controle supremo e uma inteligência completamente transcendental que consegue entender a situação de cada um e dar para cada um o remédio certo, na dose certa, através das mãos da pessoa certa. Essa pessoa certa é o mestre espiritual. Yarideka Tarikai Krishna Upadesha. Amara Gyaya Guru Rana Taridesha. Essa foi a ordem do Sr. Chaitanya. Essa foi a ordem de Srila Bhaktisiddhanta para Srila Prabhupada. Esse foi o trabalho de Srila Prabhupada nessa era de Kali para o mundo inteiro. Então, Srila Prabhupada sempre falava, né? Porque o mestre espiritual faz isso. Porque essa foi a ordem do Sr. Chaitanya, que todo ser humano tinha a obrigação de se tornar um mestre espiritual para o mundo inteiro, se qualificando através de Krishna Upadesha, através das escrituras, do Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam. E assim, agir como um instrumento de Krishna para salvar as almas condicionadas nessa era. Foi isso que Narada Muni fez com Nalakuvara e Manigriva, foi isso que o Sr. Nityananda fez mais recentemente com Jagai e Madai, foi isso que Srila Prabhupada fez e está fazendo com o mundo inteiro, com esse monte de Jagais e Madais e Nalakuvaras e Manigrivas. É isso. Então Prabhupada falava, né? Tudo não é um. Cada um tem que ser instruído de uma maneira, embora exista a instrução baseada nos Shastras, generalizada. Mas Prabhupada sempre falava que para um é remédio, para o outro pode ser veneno. O que para o outro é veneno, para o outro pode ser remédio. E o mestre espiritual tem essa arte de tirar a alma condicionada desse devaneio, né? Dessa viagem alucinógena. Purusha Prakriti Stohi Bhunte Prakriti Janguna Karanam Sangyasya Sadasya Jama Sadasya Jondi Jamasu. Esse verso do capítulo do Bhagavad Gita que trata da natureza, do desfrutador, né? E os modos da natureza, né? A natureza, as suas influências,
a alma que tenta desfrutar dentro dessa natureza material e a consciência, a natureza do desfrutador e a consciência. Então, esse verso do Bhagavad Gita fala que a alma, Purusha Prakriti, dentro da natureza material, Stohi. Purusha Prakriti Stohi. Bhunte Prakriti Janguna. Devido a que a alma está nascimento após nascimento dentro desse universo cósmico material, vagando nessa roda do samsara, tentando desfrutar da natureza material influenciada pelos modos da natureza, a causa dessa tentativa de desfrute é essa associação com as modalidades da natureza material dentro da natureza material. A causa é essa, Karana, Guna, Sangasya, a associação com os modos da natureza, bondade, paixão e ignorância. Devido a essa tentativa alucinada da alma condicionada, ela tem que ficar experimentando nascimento após nascimento, sadasad, Jani Jamasu. Jama quer dizer nascimento. E sadasad quer dizer, ela tem que ficar se deparando, nascimento após nascimento, com diferentes circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, ou seja, com um desfrute mínimo e um sofrimento máximo. Então, essa é a ignorância, quer alguém esteja numa situação privilegiada, intermediária ou desgraçada. De todas as almas. Isso quer dizer sadasad Jani Jamasu. Quem vem para acabar com isso daí? Alguém pode dizer, não, mas nascer rico, bem rico mesmo, muito rico, e famoso, e com as qualidades de Krishna um pouco, com os atributos de Krishna um pouco acumulados no karma, é muito bom. Será que é mais do que os dois filhos do tesoureiro dos planetas celestiais, do universo cósmico material, os filhos de Kuvera, Nalakuvari e Manigriva? Quer coisa mais elevada do que isso? Quer playboys mais privilegiados do que esses? Mas com toda a riqueza, com toda a beleza, com toda a facilidade, por serem associados ao Senhor Shiva, eles estavam Purusha Prakriti Stohi, tentando desfrutar dessa natureza material e influenciados por bondade, paixão e ignorância. Mais ignorância e mais paixão, claro. Vão ter Prakriti Janguna, querendo desfrutar dentro desse mundo material, influenciado pelos modos. Embora tivessem tido um nascimento super privilegiado, filhos de Kuvera e Manigriva, filhos de Kuvera, Nalakuvari e Manigriva. Mas nem com todo esse status de semideuses, desfrutando nesse mundo, nessa terra, no nível dos semideuses, eles deixavam de estar em ignorância e em paixão. Eles deixavam de estar se preparando, sadasad Jani Jamasu, para um nascimento desgraçado, degradado na próxima vida. E Narada Muni teve piedade deles, assim como Srila Prabhupada teve piedade do mundo inteiro. Do mundo inteiro. E se manifestou, porque é isso que fala nas escrituras, no Shri Chaitanya Charitamrita, que Krishna vem salvar o seu devoto na forma do devoto. Krishna mandou o seu representante e carregou ele de potência para que ele
viesse salvar esses Nalakuvaras e Manigrivas, esses Jagais e Madais do mundo inteiro. Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Então isso que estamos ouvindo aqui, Sadhu Sangha, Sava Shastra Kaya, Lava Matra, Sadhu Sangha, Sava Siddhaya. Essa é a perfeição da vida. Alguém dentro dessa roda do Sansara ter a oportunidade raríssima de se associar com um devoto puro de Krishna. De se associar com um Vaishnava autêntico. Essa é a perfeição para quem está enredado na roda do Sansara, sabe-se lá por quanto tempo, por uma eternidade. Por isso que somos chamados de Nityabada. Aí, assim como apareceu pela misericórdia de Krishna, o mestre espiritual Narada Muni para salvar Nalakuvar e Manigriva, apareceu Srila Prabhupada para salvar o mundo inteiro nessa era. Por isso ele é o Jagat Guru, o Guru para os 3 mundos, superiores, intermediários e inferiores. Por isso ele é o Jagat Guru. E ele veio trazer o que para a gente? Nos dá o quê? A associação dele que irradica com toda a ignorância, com todo o sofrimento, porque é a perfeição da associação, associar-se com um representante autêntico de Krishna, que não é diferente de associar-se com Krishna. Então vejam só o tamanho da nossa boa fortuna, vejam só o tamanho da importância de Srila Prabhupada e vejam só como, na prática, Srila Prabhupada foi hábil em ocupar todos esses Nalakuvaras e Manigrivas, todos esses Jagais e Madais nessa Kali Yuga. Por isso que nós temos que entender que dentro da missão de Srila Prabhupada, que é a ISKCON de Srila Prabhupada, o tronco principal do movimento de Sankirtan do Sr. Chaitanya, existe uma filosofia generalizada, existe uma regra, um sadhana bhakti, que é uma regra para todos, para todas as almas condicionadas, mas existem particularidades, instruções pessoais. Por exemplo, a Charyadeva sempre fala que Prabhupada falou diretamente para ele que ele tinha que fazer uma pregação assim, usando a inteligência dele, falando tudo que ele falou num linguajar mais atualizado, mais assimilável pelos ocidentais, pelos acadêmicos, eruditos, e pregar de acordo com o potencial dele. É por isso que ele tenta fazer isso, sempre tentou, sempre fez o normal. A vida inteira, como sannyasi, Charyadeva sempre fez o normal, pregou o normal, e agora mais emancipado espiritualmente, mais se aproximando da fase já depois de ser um Parivrajacharya, um sannyasi que viaja pregando de maneira muito determinada mesmo, um pouco mais paramahansa, um pouco mais fixo, um pouco mais parado e ocupado em passar a sua mensagem, em pregar a sua mensagem da maneira que ele foi instruído, particularmente por Srila Prabhupada. Então, se nós entendemos isso, nós vamos conviver pacificamente dentro da ISKCON de Srila Prabhupada, que é o movimento de Sankirtan do Sr. Chaitanya, manifestado nesse planeta de maneira autêntica, em completa harmonia. Em completa harmonia. Por exemplo, entendendo que o nosso glorioso Harakanta Prabhu prega lá no sul, está segurando a peteca lá há anos, dos templos do sul, que viviam fechados, abandonados ou muito fracos. Curitiba, Itajaí, Florianópolis, Porto Alegre. De uma
maneira muito adequada e tem dado tanto certo que está tudo florescendo, está tudo sendo mantido sem problema nenhum. Então, qual que é a dificuldade de fazer alguns ajustes se forem necessários, mas sempre ajudando ele continuar com o trabalho dele? Qual é o problema de aceitar Srila Acharya com o seu Krishna Oeste? Qual que é o problema de aceitar os diferentes segmentos dentro da ISKCON, que, de uma forma ou de outra, está sendo para abranger todo tipo de pessoa, em todo nível de mentalidade, formação material e assim por diante? Qual que é o problema disso, gente? Qual que é o problema? As instruções generalizadas, básicas, essenciais, são para todos. Que todos devem ter um sadhana esmerado, que todos devem viver um verdadeiro bhajana kriya, e que todos devem servir dentro da missão de acordo com sua natureza, de acordo com a sua realização filosófica, o seu potencial, mas em completa consonância e entrega ao representante de Krishna, ao mestre espiritual. E assim nós vamos fazer isso que Krishna ordena. Nós vamos fazer isso que o Senhor Chaitanya ordenou. Que todos deveriam se tornar mestres espirituais, tornando-se conhecedores de Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, e pregando a filosofia de acordo com os princípios regrados no Bhagavad Gita, rezados no Bhagavad Gita e no Srimad Bhagavatam. Então tem para todo mundo. Estive esse final de semana pregando em São Paulo, fazendo Harinama na Paulista, e o Centro Cultural de São Paulo está indo muito bem, obrigado, muito legal, tudo muito bom. A ideia é essa, ali pregar como um centro de formação básica na ciência da consciência de Krishna, nos livros de Srila Prabhupada. Isso está sendo feito. Está sendo feito. E muitas pessoas preferem dessa maneira. Chegar e ouvir sobre Krishna, não da maneira 100% Krishnaísta, e também não de uma maneira 100% Krishna West, mas Krishna Middle, East, West. Pronto, no meio. Qual que é o problema? Tem para todo mundo e todos devem fazer de acordo com sua natureza, de acordo com o seu potencial. O movimento do Senhor Chaitanya crescer através da ISKCON de Srila Prabhupada, e todos estarão executando o serviço devocional de maneira autorizada. E é para existir unidade nessa diversidade. União entre os devotos. Admiração de uns pelos trabalhos dos outros, de outros pelos trabalhos de uns. O respeito recíproco. Isso é consciência de Krishna. Isso é devoção amorosa por Krishna desinteressada. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso. Srila Prabhupada mesmo falou que... Srila Prabhupada falou isso. Que no futuro não seriam mais tantas pessoas morando em templos, fazendo aqueles... mas que morariam em suas casas e visitariam os templos, participariam da missão dele através da associação, como congregados. Mas também isso não erradica a possibilidade, não é que corta a cabeça e não pode mais, de quem está fazendo o mesmo processo que Srila Prabhupada usou no começo. Tudo é bem-vindo, tudo é glorioso e tudo deve ser realmente aceito, respeitado,
glorificado pelos devotos. E não briga, confusão, discórdia, que invariavelmente tem contaminação material, ou de desejos pessoais, ou de desejos materiais, ou de falta de entendimento filosófico para ver que temos que dar prioridade a essa unidade na diversidade. De que maneira? Trabalhando junto e nos respeitando mutuamente e fazendo com que a sociedade, para a consciência de Krishna, para dar a consciência de Krishna que Srila Prabhupada trouxe, cresça, se expanda cada vez mais e mais. Eu não vejo onde tem tanto motivo para discórdia, para confusão e, pior, para ofensas que acabam destruindo tudo. Destruindo tudo. A ofensa é o elefante louco no jardim. O jardim está belo, florido, entra um elefante louco lá e revira todo, destrói completamente o jardim. Então tem regras gerais, tem maneiras específicas de se agir, se pregar, executar serviço devocional de acordo com a natureza. Tudo é válido e todos devem ser respeitados, porque os homens passam, as pessoas vão passando, mas a missão vai ficar. E Srila Prabhupada vai ficar, porque ele é o Jagadguru, ele é esse guru que veio para coordenar tudo isso nessa era de Kali. Podem ter certeza disso. Então, o resto é bobagem. O resto é falta de renúncia ao falso ego e falta de um desejo sincero de agir completamente Tatakarma Pravartana, favorável dentro do movimento de Sankirtan do Sr. Chaitanya, dentro do processo de ouvir e cantar as glórias de Krishna. Essa é a mais pura realidade, não tem outra coisa fora dessa aí não, tá bom? Então, Prabhupada concluiu o significado. As pessoas santas sabem como conceder misericórdia às almas condicionadas. Essas pessoas sinceras, pessoas santas que estão levando o movimento de Sankirtan do Sr. Chaitanya à frente, através da escuta de Srila Prabhupada, representando de maneira autêntica Srila Prabhupada, com todo desejo sincero, estão sim sendo empoderadas pelo Sr. Chaitanya, gente. Todos que são sinceros. Todos. Isso tem que ser aceito, como o Sr. Chaitanya instruiu, falou para Vallabhata. É assim mesmo que funciona, não é de outra maneira, não. Kalera, Dharma, Krishnanama Sankirtana, Krishna Shaktivina, Nahitara Pravartana. Se alguém está com potência, é porque essa potência quem dá é Krishna. E quem pode lutar contra isso? E ninguém vai ter potência se o Sr. Chaitanya não estiver dando. Então, se está tendo sucesso, se está tendo força, é porque o Sr. Chaitanya está dando. Vamos respeitar, gente. Vamos respeitar. Vamos respeitar todo mundo. Eu vejo, por exemplo, na minha humilde maneira de ver, assim, a potência do Chandramukha Maharaja. Olha como está linda a Eco Vila Govardhana, que foi um presente de Krishna. Krishna deu através da sinceridade de seus devotos, deu de presente para esses devotos, para os devotos, a Eco Vila Govardhana, aqui em Santa Isabel. Krishna está deu aquela casa em São Paulo, no Pacaembu, uma casa numa região nobre ainda, um lugar caro, está dando a chance dos devotos pregarem. Kalera, Dharma, Krishna Shaktivina, Krishnanama Sankirtana. Por se cantar Hare Krishna seriamente, Krishna Shaktivina, Krishna está dando potência. Empoderou os devotos que estão pregando.
Os devotos que estão tendo sucesso é porque são empoderados. Então, eu estive lá esse final de semana no Pacaembu, o programa está maravilhoso, está ótimo. Cada um da sua maneira, e todos fazendo devotos e crescendo de acordo com suas intenções, suas compreensões, suas respectivas realizações e sua sinceridade, que é o principal. E no Sul, idem, mesma coisa. Está pensando que é fácil manter um templo em Curitiba, um templo em Itajaí, um templo em Florianópolis, um templo em Porto Alegre? Vai fazer para ver o quanto é difícil. E se está fazendo, e está desenvolvendo, e está tendo sucesso, está sendo bem recebido pela sociedade materialista, e está influenciando a sociedade materialista a se atrair pela consciência de Cristo, pelo movimento de sangue do Senhor Chaitanya, é porque ele está carregado de potência. Vamos respeitar, gente. Vamos respeitar. Isso foi o que o Senhor Chaitanya falou. Kali, Kaleira, Dharma. O processo para essa era é esse: cantar o Mahamantra Hare Krishna, distribuir o Mahamantra Hare Krishna. Krishnanama Sankirtana. Mas só vai ter força nisso aí, Krishna Shaktivina, Shaktya, quem Krishna empoderar. Naritahi Pravartana. Krishna Shaktivina Naritahi Pravartana. É isso aí. Então vamos ser um pouco mais pés no chão e vamos viver em paz e vamos expandir essa sociedade por prazer de Srila Prabhupada, a missão dele, na medida do possível, mas com todo respeito uns com os outros e com toda a determinação. Haribo, alguma pergunta, alguma dúvida? Estou vendo ali meu filho, Krishna Balarama, meu neto, Dhananjaya, quem mais? Priyavrata, Paramahansa, Prabhuji, a Gabriela Barbosa, quem mais? O Priyavrata. Yashodananda. Um monte de gente aí que é isso aí mesmo. Nós temos que continuar a missão de Srila Prabhupada com toda a determinação para o nosso próprio bem pessoal. Padmanabha. Legal. Muito obrigado a todos. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jaya.